Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre medidas de dispersão. Medidas de dispersão são parâmetros estatísticos usados para determinar o grau de variabilidade dos dados de um conjunto de valores. A utilização desses parâmetros torna a análise de uma amostra mais confiável, visto que as variáveis de tendência central, que nós já estudamos, que são média, mediana e moda, muitas vezes escondem a homogeneidade ou não dos dados. Vamos estudar 3 dessas medidas: o desvio médio, a variância e o desvio padrão. Nós temos que ter em mente alguns conceitos, e o primeiro é o desvio médio, a sua simbologia dm. O desvio médio, ou média dos desvios, é igual à média aritmética dos valores absolutos dos desvios tomados em relação a uma das seguintes medidas da tendência central, a média ou mediana. O segundo é a variância, que nós vamos usar como simbologia o VA. A variância é uma medida que leva em consideração valores extremos e os valores intermediários, isto é, expressa melhor os resultados obtidos. A variância relaciona os desvios em torno da média, ou mais claramente, é a média aritmética dos quadrados dos desvios. A variância é o quadrado do desvio padrão. E o terceiro que nós vamos falar também é o desvio padrão, que na sua simbologia nós vamos usar o S minúsculo. O desvio padrão de um conjunto de valores amostrais é uma medida de variação dos valores em relação à média. O desvio padrão é a mais importante e mais útil medida de dispersão. É a medida de dispersão mais usada, tendo em comum com o desvio médio o fato de em ambos serem considerados os desvios com relação à média. E uma observação que nós vamos fazer também é acerca da amplitude. A amplitude de um conjunto de dados é a diferença entre o maior e o menor valor. E para calculá-lo, basta subtrairmos o menor valor do maior. Então, falando um pouquinho sobre a variância, nós temos uma importante observação. Nós podemos ter 2 tipos de variância: a variância amostral e a variância populacional, que a gente vai entender melhor com os exemplos que virão. O que eu queria chamar sua atenção é para essa observaçãozinha que está aí no final do slide. Podemos ver pelas fórmulas que a diferença entre a variância da população e a variância da amostra fica no denominador da fórmula. Olha lá para o slide. No caso da variância da população, o único item no denominador é N. E já na variância da amostra, a fórmula do denominador trata-se do N menos 1. Então, o que nós temos que observar futuramente? Quando eu estou falando de uma amostra ou quando eu estou falando de uma população. E aí nós vamos ver, através de cada exemplo, qual dessas fórmulas nós vamos utilizar corretamente. Então, nós temos aí o primeiro exemplo, que diz assim: em uma escola, a direção decidiu observar a quantidade de alunos que apresentam todas as notas acima da média em todas as disciplinas. Para analisar melhor, a diretora Ana resolveu montar uma tabela com a quantidade de notas azuis em uma amostra de 4 turmas ao longo de um ano. Observe a seguir a tabela organizada pela diretora e calcule em relação ao 8º ano o que se pede. Calcule a média, calcule o desvio médio, calcule a variância e calcule o desvio padrão. Então vamos por partes. A primeira coisa que nós temos que fazer, que o exercício pede, é encontrar a média aritmética. Nós vamos na linha referente ao 8º ano e vamos pegar os 4 valores: 11, 9, 5 e 10. Vamos somá-los e vamos dividir por 4, porque são 4 bimestres. Nós vamos ter um total de 35 dividido por 4 e vamos encontrar a média, que é 8,75. Na letra B, nós precisamos encontrar a diferença entre cada uma das notas e a média. Então, a primeira nota é 11, eu vou fazer 11 menos 8,75. Mais o resultado da segunda nota menos a média. Quem é a segunda nota? É 9. 9 menos 8,75. Mais o resultado da terceira nota menos a média, que é 5 menos 8,75.
mais o resultado da quarta nota menos a média, que é 10 menos 8,75. E o resultado de tudo isso eu vou dividir por 4. Se você observar aí, eu encontrei o valor do desvio médio, é de 1,875. Eu gostaria de chamar a sua atenção para essas barrinhas. Essas barrinhas significam módulo. E o módulo de um número real, ele representa a distância deste número até a origem, ou zero da reta real. Então, por representar geometricamente uma distância, o módulo de qualquer número real, seja ele positivo ou negativo, ele sempre resultará em um valor positivo. Então, por isso que se você observar aí a terceira operaçãozinha aí, ó, 5 menos 8,75, nós sabemos que teria que dar menos 3,75. Mas como eu estou trabalhando com módulo, e eu acabei de explicar, nós vamos ter sempre uma resposta positiva. Então, atenção quando for fazer o desvio médio, tá? Quando chega nessa parte de colocar dentro dos módulos, o resultado que sair vai ser sempre positivo. Então, aí nós chegamos naquela parte que eu avisei vocês que seria muito importante, porque nós temos que analisar o exemplo. Então, para calcular a variância da quantidade de alunos acima da média em cada turma, utilizamos uma amostra. Então, por isso, empregamos a fórmula da variância amostral e não a populacional. E aí, essa variância ela vai ter aquela questão do N menos 1. Então, se são 4 bimestres, eu vou fazer 4 bimestres menos 1. Por isso que nesse exemplo aí, nesse cálculo, nós vamos estar dividindo por 3. E como é que eu faço a variância, professora? Eu vou pegar aqueles valores que eu encontrei antes, né, para fazer o desvio médio e vou elevá-los ao quadrado. Então, se você perceber, nós temos lá 2,25 ao quadrado, mais 0,25 ao quadrado, mais 3,75 ao quadrado, mais 1,25 ao quadrado. Lembrando que agora eles não estão dentro de módulo, eles estão dentro de parênteses. Eu vou resolver normalmente, 2,25 vezes 2,25, 0,25 vezes 0,25, 3,75 vezes 3,75, 1,25 vezes 1,25. Eu vou somar todos esses valores e vou estar dividindo por 3, porque agora o denominador é n menos 1, ou seja, uma variância amostral. Eu estou falando de uma parte, né, dos alunos, de uma parte da turma de uma escola inteira. E aí eu tenho como variância 6,916, que é uma dízima periódica. Então, eu tenho que a variância é aproximadamente 6,92. Na letra D, nós vamos encontrar agora o valor do desvio padrão. Basta que a gente calcule a raiz quadrada da variância. Então, como nós encontramos no dado anterior que a variância vale aproximadamente 6,92, nós vamos estar assim calculando a raiz quadrada desse valor. E nós vamos descobrir que ele é aproximadamente 2,63. Então, para as notas da turma considerada, que no caso foi o 8º ano, nós temos as seguintes informações. A média, nós encontramos 8,75, o desvio médio 1,875, a variância aproximadamente 6,92 e o desvio padrão aproximadamente 2,63. Nós temos agora o segundo exemplo, que diz assim: observe o quadro seguinte que nos mostra as notas de matemática de um aluno durante um ano letivo e depois calcule a média, o desvio médio, a variância e o desvio padrão. Então, a primeira nota dele foi 5, a segunda 8, a terceira 6 e a quarta nota 9. O que nós vamos fazer? Encontrar a média aritmética. Exemplo, a solução é muito parecida com aquele primeiro exemplo. Até então não vai mudar nada. Eu vou somar as 4 notas e vou dividir por 4. Então, eu vou ter 28 dividido por 4, 7. Segundo passo, resolver o desvio médio. O desvio médio, novamente, vai ser cada nota dessa menos a média. Então, a primeira nota é 5, 5 menos 7, que é a média. A segunda nota é 8, 8 menos 7, que é a média. A terceira nota, 6 menos 7, que é a média. E a quarta nota, 9 menos 7, que o 7 é a média. Então, o que acontece? Lembrando que módulo, o resultado que vai sair daí será sempre positivo. Então, 5 menos 7 daria menos 2.
Como ele está dentro dessas barrinhas aí, dentro de módulo, ele vai sair positivo. 8 menos 7 dá 1, 6 menos 7 dá menos 1, como está em módulo, sai positivo, mais 1. E 9 menos 7, 2. Eu vou somar todos esses valores e vou dividir por 4. Então, eu tenho 6 dividido por 4, 1,5. Então, eu tenho que a minha média é 7 e que o desvio médio é 1,5. Então, agora nós vamos observar essa segunda parte com muita atenção, com muito carinho. A segunda parte aí da resolução do exercício, do segundo exemplo. Os dados estão sendo considerados como uma população em si. Então, dividimos pelo número de dados N, que são as 4 notas, os 4 bimestres. Então, para calcular a variância das notas de matemática durante todo o ano letivo, utilizamos a variância populacional e não a amostral. Então, lá no exemplo 1, nós utilizamos a variância amostral. Então, no denominador tinha N menos 1. Agora, como nós estamos usando a variância populacional, o nosso denominador não tem mais o menos 1. É só o N, que é a quantidade de elementos, que eu já falei, que é a quantidade de bimestres, que são 4. Então, assim como no exemplo 1, para fazer a variância, eu peguei os resultados do desvio médio, aqui eu faço a mesma coisa. Os resultados que nós encontramos lá, do desvio médio foram 2, 1, 1 e 2. E esses valores vão ser elevados ao quadrado. Elevei ao quadrado, resolvi, somo tudo e divido por 4. 10 dividido por 4, 2,5. E o desvio padrão, que é representado pela letra S, é a raiz quadrada do valor que eu encontrei na variância. Então, a raiz quadrada de 2,5 é aproximadamente 1,58. Então, nós temos agora todas as informações do exercício. A média que vale 7, o desvio médio que vale 1,5, a variância que vale 2,5 e o desvio padrão que vale aproximadamente 1,58. Então, lembrando, dependendo do exercício, eu tenho que analisar se eu vou utilizar a variância populacional ou a variância amostral. Geralmente, no exercício, ele vem falando, supondo que é a amostra, então você já sabe que é uma variância amostral. Agora, quando ele trabalha na sua totalidade, nós vamos utilizar a variância populacional.